Bom dia, igreja. Prazer mais uma vez estarmos aqui reunidos para louvarmos e aprendermos o nosso Deus como igreja. Sei que ainda estamos distantes por conta de tudo isso que tem acontecido, mas é um prazer que ainda assim, mesmo com tudo isso, a gente possa se entender como família. E essa manhã a gente tem um convidado especial, o Júlio Filho, vocalista e líder da banda Purples, lá de Limeira, vai trazer as canções, vai ministrar esses louvores em nosso culto. Mas antes, eu gostaria de ler com vocês um texto que está lá em Mateus 6, versos 28 e 29, que dizem assim: Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Por que a gente se preocupa com o nosso dia a dia de forma tão profunda? Porque a gente sofre por essas coisas. A gente precisa lembrar e ter isso como uma verdade em nossos corações. Que Deus cuida de nós. Que Deus está sabendo de todas as coisas e preparando todas as coisas. Que a gente possa aprender a descansar nisso. E que a gente possa se alegrar nessa verdade. Vamos orar e dar graças por isso. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque antes mesmo que a gente perceba as nossas faltas, o Senhor já sabe. E a tua graça maravilhosa tem nos suprido, tem nos alimentado e não tem deixado faltar nada. Nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus de provisão, um Deus de presença, um Deus de amor e graça. Somos gratos a ti, Pai, e que em nome de Jesus possamos nos lembrar disso todos os dias, e te exaltar, e te louvar, e te glorificar, por quem tu és e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Olá, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana em Perdizes, o meu nome é Júlio. Fico muito honrado em poder servi-los nesse momento, a convite do Fábio. E para mim é uma alegria poder trazer um pouco de música durante esse culto online. E nesse momento eu convido você a entregar completamente o seu coração. O Senhor Deus não espera de nós pessoas perfeitas, pessoas que não pecam, mas muito pelo contrário, seres humanos imperfeitos, mas sinceros diante dele. E nesse período tão difícil, tão diferente das nossas vidas, eu quero convidar você a cantar uma canção que eu sei que você conhece, que é uma promessa do Senhor. O amor dele não falha. Cante isso junto comigo. Nada vai me separar. Cante. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. E mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Confiamos que ele é o mesmo para sempre. Cante assim. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. E se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Obrigado, Deus. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aí, ó. Se o vento é forte e profundo no mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. E era tão difícil, difícil era o caminhar. Nunca pensei que fosse alcançar, mas o teu amor não falha. Nunca falhou e jamais falhará. Cante, tu és o mesmo, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o
8 ele faz: tu fazes que tudo coopere para o meu bem, que todas as coisas colaborem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Cante isso forte. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Ele é o mesmo. Tu és o mesmo para sempre. Cante daí. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. E se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Para quem não conhece, para quem nunca me viu na vida, não tem problema. Eu sou vocalista junto com a Grace de uma banda chamada Banda Purples. E eu queria, o Fábio deixou, tá, gente? Trazer uma das nossas músicas, né, autorais, se você não conhece. E essa música também é um pedido especial do Fábio. E eu tenho muita alegria de cantar ela junto com vocês aprenderem a letra, porque fala também exatamente desse cuidado do nosso Deus, né? O Salmo 139 é uma riqueza grandiosa para o nosso coração, de saber que mesmo que nós tentemos nos esconder do Senhor, Ele ainda consegue nos ver no alto dos montes, no profundo abismo, nas asas da alvorada. Ele também está lá conosco. Conhece toda a nossa história, teceu a nossa própria vida no ventre da nossa mãe, antes mesmo da nossa cabeça funcional. O Senhor Deus já nos amava, já tinha pensamento sobre nós. Então que você preste muita atenção na letra dessa canção. E ela diz mais ou menos assim, transliteração do Salmo, facinho de decorar. Pra onde me ausentarei do teu espírito? Como de tua face fugirei? Se subo aos céus, não estás no abismo mais profundo, tu estás também. Ele também está lá. Se pelas asas da alvorada rumo eu tomar, e pelos mares me deter, ainda lá tua mão me guia, tua destra ainda me sustém. Ele é o Senhor, és o Senhor que conhece minhas palavras antes do falar, que formou o meu interior ao me criar. Deus de gloriosas obras, sempre perto estás, sempre perto estás, por onde quer que eu vá. Tu me sondas e conheces todo o meu pensar. Tu me cercas e jamais me abandonarás. Mesmo se eu tentar me esconder de ti, vais me encontrar por onde quer que eu vá. São tão preciosos, olha isso. Quão preciosos para mim teus pensamentos são, e tantos para se contar. Se fossem grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Oh, yeah, és o Senhor, e sabes os meus planos, sonhos em meu coração. Me conduz pelo caminho eterno, pela mão. És maravilhoso, Deus, da minha salvação, da minha salvação. Por onde quer que eu vá, tu me sondas e conheces todo o meu pensar. Tu me cercas e jamais me abandonarás. Mesmo se eu tentar me esconder de ti, vais me encontrar. Presta atenção nisso. Por onde quer que eu vá, por trás e adiante, por onde quer que eu vá, me cercas todo instante. Senhor,
jamais me abandonarás. Mesmo se eu tentar me esconder de ti, vais me encontrar por onde quer que eu vá. Louvado seja o Senhor por essa certeza, por esse cuidado, porque nós podemos confiar que o Senhor está sempre conosco. Glória ao Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz em Tiago 4:3: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Irmãos, neste momento de contrição, a gente é chamado a olhar para a forma como a gente ora. Muitas vezes orando, como o texto diz, para os nossos prazeres, olhando simplesmente para as nossas necessidades e não entendendo o que realmente é a oração. Quando a gente vive, quando a gente entende que tudo é para a glória de Deus, quando a gente entende que primeiro a gente deve buscar as coisas do alto, então a gente começa a orar pedindo a glória de Deus. Até no momento de pedir pelos nossos prazeres mesmo, que não é algo errado, até pedir pelas nossas necessidades, que também não é algo errado, a gente vai pedir por necessidades que glorifiquem a Deus. Então agora a gente é chamado a se arrepender por muitas vezes orar de forma egocêntrica e não glorificar aquele que é digno de todo louvor e de toda glória. Vamos orar. Senhor nosso Deus, neste momento nós queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão porque realmente muitas vezes não olhamos para o teu reino, não olhamos para a ideia de te glorificar em tudo, Senhor. Pedimos perdão por isso e pedimos que o Senhor nos ensine a cada dia, até no momento da nossa oração, até no momento onde abrimos nosso coração para Ti, a gente possa entender que é tudo para honra e para a glória do Teu nome, Senhor. A gente possa entender que sim, quando buscamos o Teu reino, as outras coisas são acrescentadas, Senhor, porque agora a gente já tem tudo o que a gente necessita. Que assim possa ser tudo para honra e para a glória do Teu nome. Em nome do Teu Filho Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, nesse momento de contrição, eu queria convidá-los a prestar muita atenção na letra dessa próxima canção. Uma canção também das originais, da Purples, queria que você conhecesse, que diz: seja a Ti, Deus, o meu coração, eu entrego mais do que uma canção, e seja eu aqui, nada além de um instrumento em Suas mãos. Resgatado fui, pecador, alvo de Tua graça irresistível sobre mim. Cristo, eu estou aqui. Em Tuas mãos minha vida está, planos meus, sonhos eu entrego por completo ao Teu querer. Cristo, tens o meu viver. Eu viverei pra Ti, Senhor. Fui atraído pelo amor, justificado em Teu amor. Seja a Ti, Deus, o meu coração, eu entrego a Ti mais do que uma canção. Seja eu aqui, nada além de um instrumento em Tuas mãos. A missão hei de consumar, hei de ser porta-voz do Todo-Poderoso, Rei dos Reis. Eu jamais me calarei. Mesmo a mim, que tão falho sou, das Tua paz, vida nova em Tua misericórdia continuar e o Teu nome proclamar. Eu viverei pra Ti, Senhor. Fui atraído pelo amor, justificado em Teu amor.
coração eu entrego a ti, mais do que uma canção. Seja eu aqui, nada além de um instrumento em tuas mãos. E cumpre em mim teu precioso querer, enche-me até com teus olhos eu ver. Seja eu aqui, voz de um povo a proclamar que em breve vês, em breve vês. Eu viverei pra ti, Senhor. Eu viverei pra ti, Senhor. Amém. Bom dia, pessoal. Bom dia, irmão. Bom dia, irmã. Espero que estejam bem cuidados. Espero que estejam com saudades. Como já falei anteriormente, já não aguento mais fazer esse vídeo à distância sem ter ninguém aqui. Não vejo a hora, e a gente tem intercedido pela nossa prefeitura para que haja logo uma liberação com todos os seus cuidados. Nós entendemos, e graças a Deus, o número de infectados e o número de mortes tem reduzido na nossa cidade, no país, e a gente não vê a hora da gente poder estar todo mundo juntos. Meu desejo nessa manhã é que o Espírito Santo toque seu coração, invada a sua casa, toque a sua família, toque aonde você estiver. Nós continuamos a nossa série em Lucas, aprendendo mais de Jesus, na série Filho do Homem. Se você perdeu, por favor, olhe no nosso YouTube ou no Facebook, lá tem alguns vídeos desde o início da nossa série, para que você possa ficar inteirado de tudo. Na palavra de Deus, no capítulo 11 do livro de Lucas, no verso, apenas 5 versículos, a palavra de Deus diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou a seus discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que não devem, aos que nos devem, e não deixes cair em tentação. Feche os olhos, oremos. Pai, nós te agradecemos por tua palavra em nossos corações, por o Senhor falar conosco e também colocar em nosso coração a necessidade de ouvi-la, pois é dela que precisamos todos os dias para clarear os nossos caminhos, para elucidar os nossos pensamentos, para nos ajudar nos dias de angústia. Então fale conosco no nome de Jesus, para que saiamos inspirados, curados, transformados para a glória do nome do teu Filho Jesus. Amém. Não sei se vocês lembram de um filme um pouco antigo chamado Todo-Poderoso, feito por Jim Carrey, onde ele se torna Deus. E naquele momento ele começa a ouvir as vozes de todo mundo clamando, todo mundo fazendo a sua oração. E ele resolve criar um método eficiente, ou supostamente eficiente, para poder atender as orações de todo mundo. Ele cria um programa de computador, onde todas as orações viriam por e-mail. Então ele recebe todas as orações no e-mail e mostra lá que haveria não sei quantos milhões de orações não lidas. Depois ele responder sim para todos, aí apareceu mais 3 milhões de orações não lidas. Aí ele falou assim, yes para todo mundo, sim para todo mundo. Aí ele sai para a rua, o que ele vê? O caos. Ele vê a cidade toda em caos. O que eu quero dizer com isso? Imagine se Deus responde
todas as orações do seu povo. Imagine se Deus responde todas as orações do seu coração, do meu coração, do coração de todo mundo. Talvez realmente essa cena do filme seria a cena da realidade. Talvez o mundo entraria em caos se Deus dissesse sim. Então, graças a Deus pelo não, quero que você diga obrigado pelo não, eu sei que é difícil. Graças a Deus também pelo silêncio e graças a Deus também pelo muitos sims que Ele nos dá. É interessante que a cada forma como Deus responde, quer seja no sim, quer seja no silêncio, quer seja no não, uma coisa acontece no nosso coração. Nosso coração é modelado, nosso coração é moldado, nosso coração é transformado, nosso coração é cortado, aparado, tirado todas as arestas e Deus vai transformando a gente naquilo que nós devemos ser, a imagem e semelhança dele, até nós aprendermos de fato a orar. E aí, Jesus, em Lucas, ele começa a relatar o seguinte: certo dia Jesus estava orando, Jesus orava, ele era homem e Deus, a sua união hipostática, mostrando 100% homem, 100% Deus. Então, como homem, ele orava a Deus e tinha esse hábito de orar, e nos evangelhos mencionam-se pelo menos em torno de 70 vezes sobre a oração de Jesus. E aí um discípulo vai dizer para ele assim: Senhor, já que o senhor está orando, né? Então ensina a gente a orar. João Batista já havia ensinado os seus discípulos a orarem. Então ensina a gente a orar. Como a gente ora? Nesse exato momento, Lucas vai retratar um pouco diferente de Mateus, no capítulo 6, sobre a oração do Sermão do Monte. Aqui a gente não vê, por exemplo, o fato de que a vontade dele seja feita, e também não termina com aquela doxologia: teu é o reino, teu poder para todos sempre, amém, tua é a glória. E aí Lucas, de uma outra forma, registra a oração de Jesus, ou o modelo pelo qual nós devemos nos inspirar. Mas antes de nós adentrarmos mais ao texto, eu queria lembrar algumas coisas sobre o que é o coração da nossa oração. Lá em Mateus 6, ainda na oração do monte, Jesus vai começar dizendo o que não é oração e como a gente não deve orar. Ele vai dizer assim: não orem como os religiosos, não orem como os pagãos ou os irreligiosos. Orem como os discípulos. Orem como os discípulos, como este daqui falou o seguinte: ensina-nos a orar, Senhor. Ensina-me a orar, a falar com Deus. E aí, algo interessante que ele vai dizer a respeito dos religiosos. Os religiosos, eles vão orar dessa forma: eles vão para as esquinas, vão citar palavras bonitas para que todos possam vê-los como pessoas que oram e oram bem. Jesus diz assim: não orem como eles. Talvez as orações dos religiosos modernos, dos religiosos pós-modernos, são as orações no Twitter, aquelas orações assim: obrigado Deus porque o Senhor me deu um carro, obrigado Deus porque o Senhor me deu um emprego. Dá vontade de responder para ele assim, o Jim Carrey: de nada, filho. Jesus não precisa, e Deus não precisa de um Facebook, não precisa de um Twitter, não precisa de absolutamente nenhuma rede social para poder ouvir o agradecimento. Então, os religiosos modernos saíram das esquinas e vão para outras esquinas, vão para as esquinas virtuais, esquinas do TikTok da vida. Cuidado, não orem como estes, não orem apenas para aparecer ou para mostrar alguma bênção, para você ficar em evidência e não a glória de Deus em evidência. Naquele momento dos religiosos nas esquinas, quem estava em evidência? Deus? Realmente era Ele? Realmente era Deus que estava sendo glorificado? Realmente era Deus que estava aparecendo? Não, não era. Eram os religiosos. E ele vai dizer o seguinte: não orem como os irreligiosos. Do muito repetir, e no grego diz o seguinte, naquela época, em Mateus já, Jesus dizendo, no aramaico, dizendo o seguinte: olha, não orem com palavras vazias.
Não orem em vãs repetições, palavras que não têm nenhum tipo de preenchimento, palavras que não são ditas pelo coração, não vêm lá do fundo. Não orem repetindo, achando que Deus vai ouvir, porque vocês repetem muito. Não orem como eles. Aí a pergunta que eu tenho para vocês é: qual é o coração da sua oração? Qual é o coração? Qual é a base da sua oração? Uma base religiosa, uma base irreligiosa, ou a de um discípulo que não sabe e de repente pede para Deus poder ensiná-lo a orar, ou pede a Jesus, no caso, o relato de Lucas, pede a Jesus para ensiná-lo a orar. Talvez a nossa resposta deva ser: a nossa oração, a minha oração é como a do discípulo. Eu não sei orar direito, então, Senhor, me ensine a orar. E Jesus vai responder a oração ou o pedido daquele discípulo, dando a eles um modelo de oração. Não como hábito de oração, feito uma reza, aonde a gente deve repetir, e embora a gente possa repetir, embora a gente deva repetir as Sagradas Escrituras, mas não feito uma reza de uma oração sem sentido, sem reflexão alguma. E aí Jesus vai orar, vai dizer o seguinte ao seu discípulo: se você for orar, ore assim: Pai nosso que estás no céu, santificado. Na verdade ele fala assim: Pai, santificado seja o teu nome, diferente de Mateus. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Jesus deixa esse modelo, um modelo de oração para o discípulo que perguntou: como é que eu devo orar? O coração, ou a base da sua oração deve ser essa. Deve ser a oração do Sermão do Monte, um modelo que Jesus deixou ao discípulo, aonde esse modelo é tratado de duas formas. Primeiro, a respeito do Pai, a respeito das suas prioridades, e segundo, a respeito de nossas necessidades. Mas eu quero dizer para vocês, primeiramente, o que não é oração. O que não é oração. Oração não é de usar as palavras bonitas, como os religiosos faziam nas esquinas da vida, para serem vistos e ficarem em evidência. Oração não é também usar de palavras vazias, como os pagãos ou os irreligiosos, para ir repetindo para que Deus pudesse, então, de alguma forma, ouvir você. Oração não é usar, como diz Thomas Merton, algum tipo de conhecimento bíblico ou conhecimento teológico para amarrar Deus, governar Deus e fazer Deus ser submisso à sua oração, encurralá-lo num corredor e dizer: a tua palavra diz. E aí você vai lá e aponta o dedo na cara de Deus e diz que Deus tem de responder à sua oração. Não é também a oração uma fuga da realidade, mas é uma imersão nela, ao ponto de você poder ver Deus na realidade. A oração não são essas coisas. Então, o que é orar? Se oração não é isso, o que é orar? Orar é a compreensão entre o texto das Sagradas Escrituras, ou a compenetração do texto das Sagradas Escrituras com a pessoa orante, conosco, com o nosso coração. É a oração do coração, são os afetos, os anseios que são transformados pela graça, falando com Deus o tempo todo, até que da nossa mente venha para o coração e do coração passe por nossas mãos, a fim de que nós nos tornemos a própria oração. A fim de que nos tornemos a própria oração. Oração é ver Deus e a sua graça na realidade nossa, no dia a dia, não é fugir dela. Oração é confiar que existe alguém que te ouve, que está próximo de você, que te entende, mesmo quando você não sabe usar as melhores palavras. Orar é orar, até conseguir orar, como diz Tozer. E isto é oração. Uma outra pergunta talvez a gente possa fazer é: se Deus sabe todas as coisas, Deus predestina tudo, por que eu devo orar? C.S. Lewis diz o seguinte:
Eu oro porque a necessidade flui de mim o tempo todo, acordando e dormindo. Isso não muda Deus, isso muda o meu coração. Nós precisamos compreender que, embora Deus predestina tudo, saiba de tudo, a gente deve orar porque Deus não só predestina o fim, como Deus também predestina o meio que o fim acontece. E a oração é uma das formas que Deus predestinou para que as outras coisas pudessem acontecer. Pensem que a oração é uma outra ferramenta que modela o nosso coração para cada resposta de Deus. Seja o sim, seja o não, ou seja o seu silêncio. Então, 3 perguntas. Vamos lá. A primeira pergunta: o que não é oração? O que é oração? Por que nós devemos orar? Uma 4ª pergunta: como eu devo orar? E aí a gente volta para as Sagradas Escrituras. Como eu devo orar? Como é que se ora, então? Como que eu tenho de dizer a Deus? Primeiro, eu preciso lembrar para quem eu oro. Se eu oro a alguém. Então eu estou orando e Lucas vai dizer o seguinte: Pai nosso, Pai. Se você ora, você está orando a Deus que é o seu Pai. Guarde isso, isso é fundamental na oração. É fundamental na oração. Os judeus tinham um relacionamento distante com Deus. Os judeus achavam que Deus estava lá no seu lugar santíssimo, aonde poucos teriam acesso, somente alguns sacerdotes poderiam chegar, depois de ter expiado o pecado. E quando Jesus vem, Jesus morre na cruz do Calvário, ele rasga o véu do templo, dando a todos aqueles, mediante a graça, por meio da fé e do arrependimento, acesso ao Pai. Você tem que lembrar que Deus é teu Pai. Nessa oração, nessa conversa, nesse bate-papo, você tem que lembrar sobre a filiação e sobre a paternidade. Isso torna tudo muito mais fácil. Isso torna tudo muito mais gostoso. Isso torna tudo mais íntimo. Poder chegar ao teu pai e dizer assim: Pai, então. Pai, então. Para que você possa conhecer mais o seu Pai, que é Deus, uma coisa é importante: você precisa gastar tempo lendo as Sagradas Escrituras. Quanto mais eu conheço, mais facilidade eu tenho de falar com Ele. Imaginem vocês numa festa, imaginem vocês num lugar estranho, imaginem que vocês chegam lá a primeira vez e vocês são apresentados e você é apresentado por uma outra pessoa. Você conseguiria abrir o seu coração diretamente para Ele? Não conseguiria. Por quê? Porque você não o conhece, não há confiança. Você acabou de conhecer, você não consegue abrir o seu coração. E se você consegue abrir o seu coração de primeira, eu peço para que você tome cuidado, tá? Isso não é um exercício sábio, não faça isso. Quanto mais você conhece a pessoa, mais você se entrega, mais você comunica as coisas do teu coração. O mesmo exemplo é para Deus. Quanto mais você se relaciona com seu Pai, e você se relaciona por meio das Escrituras, quanto mais você se relaciona em intimidade com Ele, mais fácil fica a sua comunicação com Ele. Até mesmo quando você não sabe falar, Ele te entende. Até mesmo quando você não consegue compreender, você compreende que Ele ouve você. Há confiança. Relacione-se com Deus. Relacione-se cada vez mais, mas partindo do princípio, diferente dos judeus, partindo do princípio cristão, que Ele é o teu Pai. Então isso é muito importante. Então a oração que Jesus deixa como modelo, que como você pode orar é: marque a sua oração pela intimidade e também pela reverência. Intimidade deve ser a marca da sua oração, mas não é a intimidade que banaliza o sentimento ao ponto de você achar que pode dizer qualquer coisa porque Ele é teu Pai. Se você entende que Ele é teu Pai, há também reverência nisso tudo, há respeito nisso tudo, mas não um respeito frio, porque Ele é o teu Pai, então há medo no lugar de respeito. Então esse equilíbrio é fantástico na oração do Sermão do Monte, ou aqui onde Lucas está ensinando, está explicando a Teófilo como é que Jesus ensina o seu discípulo, é o equilíbrio entre a intimidade e a reverência.
E aí vem as petições. Primeiro você chama Deus de Pai. Primeiro você estabelece um relacionamento de filiação e paternidade, gasta tempo entendendo a respeito da paternidade de Deus sobre a sua vida. Segundo, vem a primeira petição, não é sobre você. Jesus vai ensinar que quando eu vou falar com Deus, tem que ser a respeito dele, a respeito da glória dele, a respeito do nome dele. E Lucas vai dizer o seguinte: santificado seja o teu nome. Então a primeira petição é que o seu nome seja santo em minha vida, que o seu nome seja conhecido e glorificado em todo mundo, não o meu nome. O meu nome não importa. Aquilo que sou, aquilo que lutei para ser, ou a minha história, não importa, porque agora, Pai, o que importa são os seus interesses. É o interesse da família, é o interesse do Pai, não o meu interesse. Jesus está ensinando ao seu discípulo que a primeira coisa que você deve fazer é glorificar o nome de Deus, dar glória ao nome de Deus. Você não vai pedir nada, a não ser que o nome dele seja conhecido e reverenciado em todo mundo. E aí depois, ao invés dele, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, ele suprime e só fala, venha o teu reino. E eu vou falar só sobre isso, tá? Depois nós faremos uma série sobre o Sermão do Monte, onde a gente vai gastar um tempo, uma série sobre o Pai Nosso, onde gastaremos um tempo sobre cada pedido. Acho que vai ser fantástica essa série, talvez seja a nossa próxima série. E nesse ponto, Jesus, de acordo com Lucas, não vai falar, seja feita a tua vontade, vai dizer apenas o seguinte, venha o teu reino. Então, duas petições a respeito da prioridade divina. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Quando ele ora, venha o teu reino, ele está explicando o seguinte, olha, meus amigos, olha, meu discípulo, quando você orar a Deus, primeiro, não se importe com o seu nome, se importe com o nome dele. Segundo, peça que o reino dele seja conhecido, que a vontade dele, que ele como rei, venha e destrone todos os ídolos, inclusive o ídolo do seu coração, o ídolo do meu coração, o ídolo do coração de todos. Ore pedindo para que o reino dele venha, e aí as pessoas possam reconhecer que existe um rei neste mundo. Ore para que o reino dele seja reconhecido, não só de uma forma não totalitária ainda, mas também escatológica, do já e do ainda não. Que o reino dele venha sobre a terra, entendendo que há um rei aqui, e com as marcas do reino através da sua igreja, e também o reino futuro, de que Jesus voltará para reinar para todo sempre aqui com a sua igreja. Então, quando você orar, ore pedindo para que o reino dele seja estabelecido na terra e que todos venham reconhecer e venham ser salvos. E também ore para que ele volte e volte logo com a plenitude do seu reino na sua totalidade. Então veja a divisão. Essa primeira divisão é a divisão a respeito das prioridades do Pai. Em Mateus ainda fala sobre seja feita a tua vontade, não a nossa vontade. E depois vem a segunda divisão, que é a respeito das nossas necessidades. Primeiro, vamos lá, a prioridade é a prioridade do Pai, e depois as nossas necessidades, aquilo que a gente precisa para viver. Aquilo que a gente necessita para poder viver no mundo, e está aqui, de acordo com Martin Lloyd Jones, tudo aquilo que a gente precisa está aqui nessas três petições, que é a respeito do pão de cada dia, que é a respeito do perdão e a respeito da proteção. E Lucas vai dizer o seguinte, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Dá a nós, Senhor, depois de ter falado a respeito das coisas do Pai, o que vai acontecer com o seu coração? Seu coração será modelado ao ponto de você saber o que pedir. E você vai pedir o quê? Dá-nos, Senhor, a tua provisão. Providencie para nós. Não é errado você pedir prosperidade. Não é errado você pedir o pão de cada dia. O que é errado é você estabelecer o seu desejo acima da necessidade.
Guarde isso, nem tudo que é desejo é uma necessidade. Nem tudo que é um desejo é uma necessidade. Quando Lucas escreve aqui, dá-nos o pão de cada dia, ele está dizendo o seguinte: dá aquilo que nos é necessário para viver e ficarei contente com isso. Isso é prosperidade, é você se satisfazer com aquilo que Deus te dá. Quer seja muito ou quer seja pouco, mas é onde está a satisfação por cada provisão, aí está a prosperidade. Se Deus te der saúde, se Deus te der riquezas, se Deus te der aquilo que você tem tanto lutado, ok, o seu coração ainda precisa permanecer humilde, e aí só permanecerá humilde se as prioridades da sua oração forem as prioridades do Pai. Dê-nos o pão de cada dia. Depois de você falar, não importa o meu nome, venha o teu reino, aí você ora, Senhor, dê aquilo que eu preciso para viver. Depois ele vai dizer o seguinte: perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Não é uma condição, parece algo difícil isso daqui. Tipo, perdoa-me assim como eu também perdoo. Então, se eu não perdoar, o Senhor também não vai me perdoar? Não. O que significa aqui nessa petição, nesta quarta petição, é o seguinte: com o teu perdão, Senhor, que o Senhor confere a mim, eu quero perdoar a todas as outras pessoas. Eu quero estabelecer isso como uma marca. Eu quero orar para que as pessoas sejam perdoadas. Com o perdão que o Senhor confere a mim, com a liberdade que o Senhor me dá, assim eu quero também que os outros também possam ser perdoados. Assim como a dívida que o Senhor rasga sobre mim, eu quero rasgar as dívidas dos outros. O Senhor rasgou a minha dívida, o Senhor perdoou meu pecado, agora também eu preciso rasgar a dívida de alguém. Eu queria que você pensasse nesse momento. Que dívida você precisa rasgar? De quem você precisa rasgar? Quem você precisa perdoar? Que Deus te perdoou. Deus rasgou a sua dívida. Você precisa rasgar a dívida de alguém. Talvez isso esteja incomodando o seu coração. E talvez isso vire, com o passar do tempo, um tipo de tumor. Algo que vai tomar conta do seu coração, do seu corpo inteiro, e você não vai conseguir mais mover e fazer absolutamente nada. Porque você tem recebido, mas não tem dado. E talvez até não tenha entendido que Deus tem perdoado você. E talvez não tenha nem entendido que Deus é o teu Pai. E que Ele assumiu você, que em Cristo Jesus você foi adotado, como diz Romanos 8. E você pode dizer, Abba, Pai. Se você entende tudo isso, que você é um filho perdoado, você consegue rasgar a dívida de alguém. Pense agora em um minuto. Pense. Eu preciso rasgar a dívida de... Comece pela oração e termine numa ligação, e termine num bate-papo. E termine convidando por um café. Essa é a melhor oração para reconciliação, é convidando alguém para tomar um café com você. É a melhor oração. É a melhor oração. Oração para rasgar a dívida. Chame alguém para almoçar contigo, para gastar tempo contigo. Abra teu coração, perdoe-o e peça perdão. Daí, Jesus, ainda como modelo de oração, Ele vai deixar para o seu discípulo amado a última petição sobre proteção. Diz o seguinte: e a todos, e não nos deixes cair em tentação. Eu preciso lembrar de que Deus não nos coloca em tentação como Tiago fala. Deus não nos leva à tentação. Quem leva-nos à tentação é Satanás. Daí Thomas Watson diz o seguinte: o diabo tenta para que possa enganar, mas Deus permite para que sejamos tentados para quê? Para nos provar. Para nos provar. Deus permite a tentação para provar a gente. Deus permite que Satanás cirande na vida de algumas pessoas ou de todas as pessoas. Há tentações espalhadas sobre a vida de todo mundo e para cada um tipo de tentação. Mas a sua oração é: não me deixes cair.
eu sei que elas existem, eu sei que elas existirão, eu sei que elas estão ao meu redor, mas, por favor, me proteja. Então você pode orar por proteção, você pode orar nessa manhã por provisão, você pode orar nesta manhã por perdão, você pode orar nesta manhã por proteção. Mas primeiro, ore a respeito das prioridades divinas. Sobre o nome dele, sobre o reino dele. Depois de ter orado, com seus afetos transformados, com os afetos da graça, como diz Jonathan Edwards, aí sim você vai colocar o seu coração na mesa e vai falar: Pai, eu preciso disso. Pai, me perdoa e me ajude a perdoar. Pai, me proteja, porque as tentações estão aí, elas são milhares e me tentam o tempo todo. Esse é o modelo da oração que Jesus disse ao seu discípulo. Esse é o modelo da oração para mim e para você. Quer dizer que a gente tem que orar o Pai Nosso e como uma reza? Não. Mas eu utilizo disso para poder falar com Deus. Eu começo então a orar sobre Deus e termino com o coração quebrado e humilde, pedindo sobre mim, sobre a minha vida e sobre a vida do meu irmão. De algumas coisas práticas para nós, para nossas vidas, sobre a oração, eu queria que vocês anotassem 5 pontos. Primeiro, Ele é seu Pai. Você está falando com seu Pai. Não esqueça disso. Segundo, conheça-o mais. E sabe como? Lendo a Bíblia. Gastando tempo no relacionamento entre pai e filho, o tempo todo. Terceiro, pense primeiro nas coisas do alto. Orem sem pensar em você. Tente fazer isso agora. Tente orar durante este dia sem pensar em você. Pense só nas prioridades divinas. Pense só em Deus. Tente tirar você da evidência. Ore adorando a Deus. Ore pedindo para que o reino dele seja conhecido. Ore agradecendo a Deus. Mas não ore pedindo absolutamente nada para você. Não faça de Deus o gênio da lâmpada mágica hoje, ok? Não ore, tente isso. Quarto, quando você pedir, pense: o que é desejo, o que é necessidade? Pense nisso. Desejo versus necessidade. Às vezes a gente tem orado tanto, porque Deus não está respondendo o nosso desejo. Mas se Deus responde todos os nossos desejos, o que acontece? É o filme do Todo-Poderoso, do Jim Carrey. Então, cuidado. Desejo versus necessidade. Quinto e último ponto, de forma prática, ore sempre no nome de Jesus. E saiba que se você não souber orar, lembre-se que o Espírito Santo ora por você por meio de Jesus Cristo. Mas se você ora confiado no nome de Jesus, é a forma como você tem acesso ao Pai. Ore não como no nome de Jesus, amém, mas ore pensando que esse nome habilita você a chamar Deus de Pai. Oremos. Pai, peço que o Senhor nos ajude a ter um relacionamento contigo de uma forma em que nós caminhemos contigo como filhos de verdade, para que possamos falar com o Senhor com intimidade e com reverência, pedindo primeiramente coisas a respeito do Senhor, pedindo coisas do seu interesse, do teu reino, sobre o seu nome. Por fim, modele os nossos pedidos, os pedidos dos meus irmãos, para que a gente possa pedir coisas para nós, mas coisas que te agradem. Não coisas que venham nos colocar em evidência, não os nossos desejos que a gente nem sabe se são bons ou não. Peço que o Senhor modele o nosso coração para que a gente possa pedir o que é correto. Modele o coração dos meus irmãos com sim, com não ou com silêncio, mas que todos saibam que em todo tempo o Senhor fala, o Senhor ouve, o Senhor responde. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, que a presença poderosa do Santo Espírito de Deus possa acompanhá-lo e possa fazer de você um homem de oração. É no nome dele que nós oramos e dizemos todos juntos. Amém.
salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu meu pensamento ao dormir, ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Declare: santo, santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Oh, 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 te honra e a glória pra sempre. Amém. A Ele seja toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos, de geração em geração, de eternidade em eternidade, seja Ele exaltado e adorado, Jesus Cristo, Rei dos Reis. Quero agradecer muito o convite do Fábio Sampaio, um beijão para vocês. Muito obrigado pela honra de servi-los nesse momento e que Deus nos dê a honra de poder servi-los juntos, em pessoa, em breve, tá bom? Um beijo para todo mundo, se cuidem e Deus abençoe muito.